Tá certo? Beleza, gurizada? Dia 20 de julho de 2021, turmas técnico em agropecuária integrado, primeiros anos C e D. Beleza, né, gurizada? Na aula passada, dia de ontem, nós trabalhamos as questões referentes às ligações químicas. Hoje vamos fazer mais umas 2 questões de ligações químicas, tá? Depois a gente vem para os exercícios sobre tabela periódica do módulo anterior, tá bom? Beleza, eu vou, enquanto vocês colocam o nome ali, nós vamos retornar ao ponto em que paramos ontem. Eu acredito que nós tínhamos feito até a 249, tá? Vou projetar ela aqui. E vocês têm ali, claro, na sequência, o material, né? O material que vocês vão trabalhar ali no grupo do Whats, tá? Então, não tem problema nenhum. Essa aqui, 248. Vamos fazer, então, compartilhamento de tela. E a partir deste compartilhamento de tela, a gente vai conseguir fazer, então, a nossa aula, tá bom? Beleza. Uma boa invenção esse programinha aqui, né? Boa invenção. Vamos ver se já está compartilhando. Já está compartilhando a nossa tela ali. Beleza. Então, assim, ó, pessoal, acredito que ontem nós chegamos a fazer esse, né? Nós fizemos o 248, que classificava entre metálica, iônica, molecular, covalente. Só não me lembro se eu cheguei a fazer o 249, também fizemos, né? Nós vimos que o CO2, fizemos isso aí, né? Sim. Sim, o CO2 covalente, né? O CaO iônica, o carbono covalente e o CSF iônica, né? Então, ficou covalente, iônica, letra A, ok. E o 250, chegamos a fazer? Não. Não? Beleza, então tá. Então, vamos fazer esse mais 250 aqui, só para a gente contextualizar, que ontem nós estávamos trabalhando exercícios sobre ligações químicas, né? Iônica, covalente e metálica, e ele diz o seguinte na questão 250 da nossa apostila: considere as espécies químicas cujas fórmulas estão arroladas abaixo, ou seja, as fórmulas estão apresentadas abaixo de maneira sequencial. O HBr é um composto tipicamente covalente ou tipicamente iônico. O BaO é tipicamente covalente ou iônico. O CaCl2, o SiO2 e o B2O3. Bom, eu vou dar 2 minutinhos para que vocês pensem, lembrando que na nossa tabela, os metais, na tabela periódica, os metais estão à esquerda e os não metais estão à direita, não é isso? Para ser ligação iônica, nós temos que ter metal mais um não metal ou metal mais um hidrogênio. Para ser covalente, geralmente não temos a presença do metal, e a ligação metálica é metal ligado com outro metal, tá bom? Então, ele só quer saber em quais desses casos a ligação é tipicamente iônica, tá bom? 2 minutinhos para que vocês pensem nessa questão aí, tá beleza? E a hora que alguém conseguir fazer, só me diz assim, ó, beleza, deu, fiz, que aí a gente começa a resolução, tá bom? Não dá para esperar todo mundo, né? Nós estamos gravando aqui, mas dá para ter uma ideia depois se você precisar novamente assistir esta gravação. Beleza. Eu só vou desligar esse microfone aqui.
Pronto, senhor. Beleza, então, vamos lá, né, gurizada? Temos o primeiro aí, já vamos começar a resolução. Então, pessoal, temos, por exemplo, o HBr, o hidrogênio, ele é metal? Ele não é metal, né? Ele também não é não metal. Bom, o que interessa aqui é o seguinte, a HBr não tem presença de metal. Então, isso aqui é o que? Iônico ou covalente? Covalente, né? Isso aí. Já o BaO, se nós formos olhar na tabela periódica, a gente vai ver que o bário é metal. Inclusive, o bário está em cima do rádio, né? Berílio, magnésio, né? Agora elas, mangas, em cima do rádio, exatamente, embaixo do estrôncio. O que interessa é que o bário é um metal alcalino terroso, então ele está na família 2, então ele é metal. E o oxigênio está na família 16. Se o oxigênio está na família 16, ele é um não metal, ele é um calcogênio. Quando temos metal com não metal, nós temos uma ligação iônica. Então, composto 2 é uma ligação iônica, porque é a união do metal bário com o não metal oxigênio. Já no composto 3, você tem o cálcio e o Cl2, né, o cloro, são 2 átomos de cloro. Esse 2 aqui, lembrando que ele tem que ser subscrito, né, tem que ser pequenininho. Ele vem grande aqui, porque quando eu colo aqui no slide, ele fica desse jeito, mas lá na apostila ele tem que estar pequenininho. Então, CaCl2, lembrando que o cálcio também está na família 2, então o cálcio também é metal, inclusive metal alcalino terroso, e o cloro é não metal, então aqui também vai ser iônico, tá? Cálcio, família 2, cloro, família 17, nós temos um composto tipicamente iônico. Então, tanto no 2 como também no 3, nós temos dois compostos que são iônicos, tá bueno? Bom, 4 e 5, vamos ver o silício. Silício está na família 14, está embaixo do carbono lá. Professor, como é que tu sabe que o silício está embaixo do carbono? Ah, porque eu mentalmente eu estou olhando lá, né? Eu decorei de tanto usar a tabela, ninguém precisa decorar, é só olhar. Tá? Pega a tabela e olha. Vocês têm uma tabela na apostila de vocês têm tabelas, infinitas tabelas na internet aí, então, digamos assim que ela é consultiva. Então, o silício, ele está na família 14 e o oxigênio está na família 16. Então, neste caso, não é ligação iônica, é uma ligação tipicamente covalente, né? Não tem metal. Já o B2O3 tem a presença do boro e do oxigênio. Então, o boro está na família 13, ele está embaixo do alumínio, mas o boro não é metal, não é verdade? O boro está em cima do alumínio, perdão, não está embaixo, está em cima. O boro, ele não é metal, o boro é um não metal, né? E o oxigênio também não metal. Então, também tipicamente covalente. Então, tanto o composto 2 como também o composto 3, e somente o 2 e o 3, são substâncias tipicamente iônicas, são substâncias que têm ligação iônica. Então, ficamos com a 2 e a 3, letra C. Letra C. Tá bueno? Beleza, com a 250, então. Vamos para a 251. Vou fazer mais uma. Só para não esfriar os motores dos exercícios sobre ligações. Entre os compostos abaixo formados pela combinação química de um elemento do grupo 14, ou seja, da família 14, e outro do grupo 16, qual é o maior caráter iônico? Pessoal, aqui é o seguinte, não é que eles sejam iônicos, tá? Não é que eles sejam necessariamente iônicos, ele quer saber qual é o maior caráter iônico. O que seria o maior caráter iônico? Maior caráter iônico é diretamente proporcional à maior diferença de eletronegatividade, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vou pegar dois, tá? Vamos pegar o PbO, tá? E o CS2. Então, vamos pegar outra família. Vocês vão fazer essa aqui, tá? Eu vou olhar lá na tabela para mostrar para vocês. Vou olhar lá na tabela para mostrar para vocês. E aí, vou explicar o que é o caráter iônico. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um composto formado pelo, vamos pensar aqui, vou pegar iônico mesmo,
magnésio e cloro. E se eu tiver um outro composto formado por magnésio também, tá? Só que com flúor. Qual que tem maior caráter iônico? Magnésio com cloro ou magnésio com flúor? O maior caráter iônico é aquele que tiver maior diferença de eletronegatividade aqui. É diretamente proporcional. Nesse caso, fica simples. Qual que seria? Magnésio junto com cloro ou magnésio junto com flúor? Magnésio junto com flúor? Magnésio junto com flúor, perfeito. Porque o flúor tem maior eletronegatividade que o cloro. Então, o maior caráter iônico, mesmo que o composto não seja iônico, neste caso aqui que eu estou apresentando, os compostos são iônicos, tá? Mas quando o composto não for iônico, ou quando ele for iônico, tanto faz, o caráter iônico é um termo utilizado para determinar o quanto este composto se parece ou é iônico. Então, nesse caso, eles são, mas não precisava ser. E isso a gente observa pela distância na tabela. Então, quanto mais para a direita e para cima tiver o cara daqui, e quanto mais para baixo, e quanto mais para a esquerda o cara tiver aqui, maior é o caráter iônico. Então, olha só. Se eu quisesse, né, aqui, qual seria o composto com maior caráter iônico da tabela periódica? Formado por quem e quem? Quem é o mais eletronegativo? O flúor. E quem é o mais eletropositivo de todos? Oi? Pode falar. Seria o magnésio? Não pensando no exemplo anterior. Vamos pensar em toda a tabela, entende? Pensando em toda a tabela. O mais eletropositivo seria entre o frâncio e o flúor. Porque o frâncio de todos eles é o mais eletropositivo e o flúor de todos eles é o mais eletronegativo. Então, de toda a tabela, do exemplo do que a gente colocou no exemplo anterior, sim, seria o magnésio, está correto, tá? Mas pensando em toda a tabela, o composto que tem maior caráter iônico é o FRF, ou seja, o composto com maior caráter iônico de todos é o fluoreto de frâncio, tá bom? O composto com maior caráter iônico de todos é o fluoreto de frâncio. Beleza ou feiura, gurizada? Beleza, né? Ô, senhor, Oi, pode falar. mas o Césio não é parecido com ele? O que tem Césio em cima dele? Só que ele está mais para cima, né? Ó, lembra que a eletropositividade aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, os elementos mais eletropositivos são aqueles que estão embaixo e na esquerda. Se tu pegar o césio e o rádio, eles vão ser muito parecidos, ó. Porque o rádio está um para baixo, mas está um para a direita, e o césio está um para a esquerda, está um para cima. Agora, o frâncio é o mais eletropositivo de toda a tabela periódica, o que significa que o frâncio é o elemento da tabela periódica que mais tem tendência de perder elétrons. E o flúor é o mais eletronegativo de toda a tabela periódica, o que significa que o flúor é o elemento que possui maior tendência de receber elétrons. É isso. Então, o flúor é elemento da tabela periódica que maior tem tendência de receber elétrons. E o frâncio, que está na família 1 e no 7º período, à esquerda embaixo, é o elemento da tabela periódica que maior tem tendência de perder. Então, resumindo a questão para que não hajam problemas. Para um composto ter maior caráter iônico, aquele que é escrito antes, geralmente, né, aquele que é escrito antes, mas um deles deverá estar quanto mais para a esquerda e mais para baixo possível. E o outro deverá estar mais para a direita e mais para cima possível.
porque daí a gente nota que a distância de tendência de receber e de perder é muito grande. O frâncio tem uma tendência muito grande de perder elétrons e o flúor tem uma tendência muito grande de receber. Tá? Mas vamos lá para a questão, vamos ver o que acontece agora. Tá? Vamos lá para a nossa questãozinha. Vamos lá. Nós estamos lá na 200 e lá vai pedrada. Já nem me lembro mais o número dela, mas nós achamos ela aqui na sequência. Eu acho que é esta aqui. Acho que essa aqui é a nossa questão. Vamos ver. Não. Fui lá para o início. Essa minha rateada aqui foi tudo gravada, né? Vamos ver. Mas isso acontece, professor. Oi. Acontece. É. Tá. Vamos ver aqui. Esse meu mouse aqui é muito ruim. Não tem noção. É a 200. Ah, meu, aí vai lá para baixo. Tá difícil. É que eu vou abandonar esse mouse e vou só aqui na... Comprar um mouse novo. É esse aqui. Tá. Vamos ver então. É esse. Entre os compostos abaixo, formado pela combinação química de um elemento do grupo 14 com outro do grupo 16, ou seja, a família 14 com a família 16. Qual é o maior caráter iônico? Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou achar uma tabela periódica para nós. Vou achar uma tabelinha periódica para nós. Tá. E aí... Ah, não, ele pega sempre todo. E aí, meu amigo, eu aumento aqui, ó. Não te assusta. E aí a gente consegue enxergar tudo. Tá? Vou botar aqui tabela periódica. Já deram um jeito de ter uma, pelo menos, aí no celular? Eu comprei uma na papelaria. Ajuda bastante, viu, pessoal? A tabela periódica, vocês podem apostar que é o que vai salvar a vida de vocês. Oi? Eu tenho 3 tabelas. Aí uma eu imprimi quando eu estava no 8º ano e a outra eram da minha mãe dele. São mais antigas. Beleza? Só qualquer tabela, não precisa ser aquelas tabelas cheias de, né? Maravilhas e não sei o quê. Tá? Pode ser uma tabela comum, pode ser uma tabela normal, não precisa ser uma tabela, digamos assim, que você vá mudar o mundo com ela, tá? Não é necessário isso. É uma tabela comum, igual essa aqui. Ó. Vou botar essa aqui mesmo. Tá? A preto e branco é a melhor que tem. A tabela colorida é bom, tudo e tal, bonitinho. Mas a tabela preto e branco olha, eu não sei, agora o Enem tá bonito, né? Agora o Enem tá bonito. Mas antigamente aí o pessoal estudava em livro colorido, mas aí chegava na hora da prova, era tudo preto e branco, né? Os caras até decoravam a cor dos elementos químicos aí. Eu tenho 2 das minhas coloridas, a outra que eu tenho imprimida não. Pode ser preto e branco. Como é que tá a visualização aí de vocês? Está mais ou menos aí? Dá para visualizar a tabela e o slide? Dá para ver os dois muito bem. Tá, beleza. Vou dar até uma aumentadinha aqui. Então é o seguinte, entre os compostos abaixo, formados pela combinação química do elemento do grupo 14 e outro grupo 16, qual é o maior caráter iônico? Chumbo com oxigênio? Né? Carbono com enxofre? Qual que é o maior caráter iônico? É isso que vocês precisam me... Então, por exemplo, ó, se tu pegar chumbo com oxigênio, o chumbo vai estar na família 14, aqui, ó.
O chumbo está aqui embaixo, ó. Pintei o chumbo aqui, tá? Chumbo está aqui embaixo, né? E o oxigênio está aqui em cima. É uma boa distância? É uma boa, né? O chumbo está bem embaixo e bem para a esquerda, e o oxigênio está para cima. Então, o chumbo tem uma boa eletropositividade e o oxigênio tem uma boa eletronegatividade. Vocês conseguem visualizar o amarelo aí? Uhum. Agora, olha o carbono. Vamos pintar o carbono de verde. Carbono com enxofre. Carbono com enxofre. O que tu acha? Tem grande distância? Quem é o mais eletronegativo? Carbono ou enxofre? O mais eletronegativo vai ser o enxofre. Mas o carbono ele não é tão positivo, porque para ser positivo tem que estar para baixo e para a esquerda. Silício com oxigênio. Olha o silício. Silício com oxigênio. Vamos pegar e pintar de azul aqui o silício, rosa. Silício. Mas o silício está com oxigênio. Vou pintar o 8 aqui do oxigênio, o ladinho dele, para a gente ver que é o silício com oxigênio. O silício com oxigênio é longe ou é perto? É perto. Chumbo com enxofre. Olha o chumbo com enxofre. Chumbo amarelo com enxofre verde. Quem é que ganha por enquanto? Quem é que está ganhando na distância por enquanto? A. A letra A, exatamente. Ó, chumbo está aqui embaixo, enxofre está aqui, ó. É melhor chumbo com oxigênio. E germânio com oxigênio. Onde é que está o germânio? Está aqui. Germânio com oxigênio. Germânio com oxigênio. É longe ou é perto? É mais lento, professor. É meia boca, né? Mas quem é que é mais longe que ele? O chumbo é O oxigênio. o oxigênio. Esse é o maior caráter iônico. Tá? Chumbo com oxigênio. Inclusive, o chumbo é um metal, né? Tá ali que o chumbo é metal. Gurizada sabe que o germânio ele era utilizado há um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas se vocês não conheceram, provavelmente não, mas se tiver na casa de algum de vocês, vocês têm uma raridade em casa, que são as TVs a válvula. Eram aquelas televisões preto e branco que a gente tinha que ligar na hora da novela das 6 para assistir a novela às 8. Tá? Era uma TV bem antiga. É que assim, você já deve ter ouvido falar dos semicondutores, né? Os semicondutores, eles são feitos, na verdade, eles são utilizados a partir desses elementos aqui, ó, que eu falei para vocês, em algumas tabelas ainda, são os semimetais. Os principais semicondutores é o silício e o germânio. O germânio ele começou a ser utilizado antes, depois veio o silício. Mas aí o silício é utilizado no que hoje? No que o silício é utilizado? Que tem uma diferença entre condutor e semicondutor. Os metais, eles são condutores de eletricidade e calor. E os semimetais, principalmente o silício e o germânio, eles não são condutores, eles são semicondutores. O que seriam os semicondutores? Para que eles tenham uma condução boa, é necessário um fornecimento de uma certa energia e acontece um certo aquecimento. E o silício hoje, ó, escuta o avião aí, ó. Oh, beleza, que maravilha. Bem em cima aqui de casa. O silício, ele é utilizado hoje principalmente em chips de computadores, né? Em memórias, uma série de... Então, o mundo da informática, digamos assim, o mundo dos computadores, da computação, né? De toda essa evolução que nós temos hoje, ele é baseado no silício, porque o silício ele é muito abundante, né? E eu posso dizer assim que muito barato ainda, se comparado com os demais materiais que estão sendo propostos. Claro que hoje nós já temos outras tecnologias, né? Nós temos tecnologias que vão muito além, né, do silício e que já são realidade. Para vocês terem uma noção, vocês ouviram falar agora das TVs OLEDs, né? Tem a TV LED e tem a TV OLED, que é diferente. LED é diodo emissor de luz, LED, né? Luz emissor diodo. E o OLED, OLED, é diodo orgânico emissor de luz, né? Os OLEDs hoje eles já estão num patamar que já se pode considerar que os OLEDs são uma das 10 tecnologias, né? Estão entre as 10 tecnologias que poderão ajudar a salvar o planeta, né? Mas, beleza, é um assunto interessante. Agora, o pessoal já está inventando outras coisas, né?
pessoal, em vez de usar silício, eles querem misturar, por exemplo, a chave aqui é a família 14, ó. A chave é a família 14. Por exemplo, o carbono grafite, ele conduz corrente elétrica. Então, os caras querem ver se conseguem fazer, por exemplo, um condutor com diamante, embora o diamante não conduza corrente elétrica, eles vão fazer uma dopagem do diamante, ou seja, vão misturar algumas coisas ali para que modificar as propriedades do diamante e fazer com que ele possa conduzir eletricidade. Aí eles teriam um material muito resistente, muito bom. Então, tem uma série de pesquisas. Se vocês tiverem curiosidade, vontade e quiserem olhar um negócio legal, não cansativo. Pode aumentar o preço do diamante? O preço do diamante? Caso funcione, poderia aumentar até o preço do diamante, talvez, né? É que, na verdade, nem é isso, porque hoje já é possível se fazer o diamante artificial, né? O diamante artificial, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul já se fez. Tem as mesmas propriedades do carvão, só que com... As mesmas propriedades do diamante natural. Claro que o preço para produzir ainda é alto, e outra, o preço de comércio do diamante natural é muito maior, né? Então, existe como diferenciar. Você tem como saber, né, através de testes, se o diamante é artificial ou não. Mas, porque, na verdade, o diamante é basicamente carbono. Então, só para você ter uma ideia, o carvão que você queima para assar o seu churrasco, ele é feito de carbono. E o diamante também. E o grafite da sua lapiseira e o grafite do seu lápis também é feito de carbono. Me representa que foi o nosso jogador até de futebol, aí o Pelé, que pegou cabelo e colocaram um aparelho lá e fizeram um diamante do cabelo. Então já é possível fazer isso. E nós temos muito carbono no nosso corpo, né? Só que o nosso carbono ele está combinado com outras coisas também. Mas assim, ó, o grafite, o diamante, eles são basicamente carbono, né? E o carvão é uma alta porcentagem de carbono. Então é possível, sim. Mas a condução de corrente elétrica precisa de algumas propriedades, que é a questão dos elétrons livres ou possíveis de estarem liberados através da estrutura. Não é o caso do diamante na sua, digamos assim, apresentação natural e sem dopagem, né? A dopagem dos materiais é isso, é misturar alguma impureza ali, né? Não é só misturar, né? Digamos assim, introduzir através de procedimentos muitas vezes bastante complexos e fazer com que esse, digamos assim, material, que é o caso do diamante, tenha características de semicondutores ou de condutores. Tá? Então, são materiais que você pode modificar, tá bom? Então, tá aí. Acho que vamos lá para a tabela periódica, dar né? Ou, de repente, continuamos aqui em exercício de ligações. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que podia continuar. Vamos ver se terminou 251. 252, vamos fazer mais um aqui. Depois a gente amanhã pode retornar. Marcamos mais uma aula amanhã ou depois e falamos sobre tabela periódica. Então é o seguinte, a destruição do World, aqui falta um R depois do E, antes do L, né? World Trade Center em Nova York espalhou poeira, amianto, Pois é, mas não é o World Trade Center. O World Trade Center é umas torres gêmeas, agora eu tô em dúvida. Mas, na verdade, ele está falando daquele evento, né? Que ano vocês nasceram aí, gurizada? Vocês nasceram depois disso, né? 2000 e quantos vocês nasceram? 2005. Aconteceu em 2001, né? Eu nasci em 2004. Então vocês não viram essa cena horrível. Eu estava dando aula, tá, nesse dia, só para vocês terem noção, como eu sou velho. Em 2001, dia 11 de setembro de 2001, eu estava numa cidade chamada Lajeado, lá dando aula. E aí eu me lembro que era 9h11, olha só que viagem, né? Era 9h11, avisaram do primeiro avião. E às 11h09 avisaram do segundo, né? Foi algo assim. Mas tranquilo, né? Ainda bem que a gente mora aqui no Brasil, às vezes é bom morar aqui, né? Mas foi algo assim que marcou muito, né? Que vai ficar na memória, assim, de todo mundo que viu aquilo que aconteceu, né? Até pela televisão mesmo. Quando o pessoal falou, eu não acreditei, né? Eu digo, não, isso não é verdade. Isso não aconteceu. Aí depois eu vi que era verdade. Mas assim, ó,
ele está falando ali no pó de amianto, que é cancerígeno e pode, no futuro, causar doenças nas pessoas que o respiraram. Tipicamente, o amianto, aquilo lá tudo é blá, 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 né? Na verdade, quando vocês enxergarem uma questão grande, assim, com um enunciado gigantesco, não se preocupem. Geralmente, não precisa saber quase nada do que está ali. O que vai interessar é a última frase. Alguém lê para mim a última frase ali do enunciado. Quimicamente, o amianto é formado por silicatos hidratados de cálcio e magnésio. Sobre o amianto, é correto afirmar que ele é... Isso aí. Aí é a questão. Tudo aquilo que está lá para cima, sabe para que interessa? Para vocês perderem tempo na prova. Então, assim, claro, é uma informação muito importante. Para nós aqui em sala de aula, é muito importante nós lermos todo o texto, porque além de aprender química, nós estamos aprendendo um pouco de história, né? Porque ele está falando de um evento que aconteceu antes de vocês nascerem. Ótimo. Mas quando vocês estiverem lá no Enem, no vestibular, no concurso, ou mesmo numa prova, que vocês têm um tempo para fazer as questões, procurem não dar tanta atenção ao texto. Só para vocês terem uma noção, não estou dizendo que em todas as questões esse texto não terá importância, mas geralmente de cada 10 questões, em 9 esse texto não terá importância alguma, o texto que está acima da última frase. Então, o que nos interessa, sim, é a partir daqui, ó. O que nos interessa é a partir da palavra quimicamente, tá? E deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabe em quantas matérias que isso é assim? Sabe em quais matérias que você pode usar isso aqui? De não ler tudo? Vamos ver se tu adivinha. Todas. Todas, ó. Eu já fiz algumas provas assim, tem bastante coisa que é irrelevante. Né? Na verdade é bom e tal, né? Mas aí tu fica perdendo tempo ali. Então, para você que não está antenado ainda e para você que já está, já confirma. Tá, e aí? Tu tem cálcio, magnésio e tem hidratado. Você sabe o que é hidratado? É que tem o quê? Água. E o que é silicato? É um sal, tem silício. Então não precisa nem fazer a fórmula. Você tem silício, você tem cálcio, você tem magnésio. Se você tem cálcio e magnésio, significa que você tem metal. Cálcio e magnésio é metal. E aí você tem silício, silício é não metal. Se você tem metal e se você tem não metal, que tipo de ligação iônica será que é? Opa, dei a resposta? Tá? É um composto tipicamente covalente? Não, né? É uma substância simples? Não, você tem cálcio, tem magnésio, tem silicato. Um sal orgânico, sei lá, do terceiro ano, tem nada a ver. Então, ele vai ser uma mistura de compostos iônicos e covalentes. Com certeza tem que ter coisa iônica aí, porque tem metal, né? E tem não metal, então tem coisa iônica aí. Tá? Aí a nossa 252. Vamos para 253. Essa aqui, ó. Na tabela abaixo aparecem diversas substâncias sólidas na temperatura ambiente. Sua caracterização e comportamento quanto à condutibilidade elétrica. Selecione a alternativa correta. Então, você tem a sacarose. A sacarose, para quem não sabe a fórmula, eu vou escrever aqui. Ah, não, ali não dá. Eu estou com que cor de tinta? Vou botar vermelho. Sacarose, C12H22O11. Vou botar aqui, ó. C12H22O11. Tá, acho que era melhor só falar, porque a letra sai horrível isso aqui. E o resto tu pode fazer tranquilamente. O que é óxido de cálcio? Óxido de cálcio é um cálcio e um oxigênio. É CaO, óxido de cálcio, cálcio e oxigênio. A Cília que ele botou aqui. Sódio metálico, é só Na, é só o sódio, não tem mais nada além de sódio. Quando fala assim, ó, ferro metálico, é só ferro. Quando fala potássio metálico, é só potássio. Quando fala sódio metálico, é só sódio, tá? E a parafina, ela tem basicamente carbono e hidrogênio, tá? A parafina, ela não tem uma fórmula definida, porque ela é uma mistura
mas a parafina é basicamente carbono e hidrogênio. Então, baseado nessas informações, eu peço que vocês comecem a fazer essa aí. Eu acho que vale a pena um tempinho para ela, sim. 2 minutinhos para o bichinho aí. Tudo bem. Vamos lá, né, gurizada? Gol do boneco. Ó, o que houve aqui? Ah, tá. O pessoal estava avisando que não ia poder participar. Não tem problema, depois assiste a gravação, né? Então, pessoal, todas essas aulas, tanto a de ontem como a de hoje, já é a revisão, tá? Se for estudar, vocês podem olhar ela. Letra C? Que é correta, né? Não. Ainda não é assim. Só vai ter uma correta. Porque o seguinte, em água o iônico conduz ou ele não conduz? E outra, para ser iônico, tem que ser o quê? Metal com... Não, metal, né? Olhem lá na tabela. Ó. Vamos ver. Opa. Deslocou. Olha ali na tabela, quer ver? Seria a letra D, professor. Vamos ver. Também não. Ó, vou deixar a tabelinha aqui para vocês ficarem olhando. Então é a B? Não. Qual? A B? B de Brasil? Uhum. Também não. Letra E. Ó, pense comigo. Covalente e molecular é tudo com ligação covalente. E aquilo que tem ligação covalente conduz a eletricidade? Não. Ah, não, é a B de Brasil, sim, tá certo. Quem que disse que era B de Brasil? Eu tinha dito, mas... É, tá certo, é B de Brasil. Ah, Correto. tá. Tá? Porque assim, ó, olha só, a letra A não é porque ele está dizendo que é condutor, ó. Então, sim, o óxido de cálcio é iônico, sim. Óxido de cálcio é iônico, por quê? Porque é o cálcio que está aqui na família 2, ó. Estão vendo? Cálcio da família 2 e o oxigênio da família 16. Então, cálcio da família 2 com oxigênio da família 16 vai dar o composto iônico, porque o oxigênio é não metal e o cálcio é metal. É isso? Esses dois aqui. Ok, é iônico. E condutibilidade no estado sólido. É não condutor, exatamente. O composto iônico, no estado sólido, não conduz corrente elétrica. Letra B de Brasil, correto.
A letra A não é, porque ele está dizendo que é condutor, né? A sacarose é covalente, mas ele não é condutor. Letra C, a sílica, ela é não condutora, mas ela não é iônica. Tá? Ela não é um composto iônico. O sódio metálico, ele não é molecular, ele é um composto metálico. E a parafina, ela é molecular, só que ela não é condutora. Porque os compostos que têm ligação covalente ou possuem baixíssima condutibilidade ou não conduzem. Então, sim, letra B de Brasil. Correto. Mais um aqui, então, né? A 254. A alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de substância com ligação iônica. Então, o primeiro tem que ser iônica. Segundo, covalente polar. Então, o segundo tem que ser uma ligação covalente polar. E o terceiro tem que ser de uma ligação covalente apolar. E o quarto, ligação metálica. Então, a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplo de substâncias com ligação iônica, depois covalente polar, depois covalente apolar e, por último, metálica. Qual seria esta alternativa que representaria o que está sendo apresentado ali? Vocês podem começar a fazer. Aqui, ferro com letra maiúscula. Aqui. Vamos lá. Todas essas que nós estamos resolvendo, pessoal, elas são características de concurso, de Enem, de avaliação, e são importantes para o curso de vocês, para o curso técnico que vocês estão fazendo. E aí, gurizada, como é que tá? Tá difícil? O que vocês me dizem? Ó, primeiro ele quer iônica, tá? Acharam a primeira ou não? Quem que seria iônica aí? O que pode ser iônica? Das letras que vocês viram aí. A última? Aí,
Tá, o MgO pode ser iônico. Vou fazer assim, ó. Por quê? Porque o magnésio está na família 2, né? O oxigênio está na família 16. Tá, então esse aqui pode ser iônico. Aí vou ter que apresentar, senão eu não consigo riscar aqui. Tá? Então, assim, ó. O magnésio, porque eu gosto de apresentar com o PowerPoint, porque dá para riscar, mas é que fica ruim de visualizar, né? Então, essa aqui é iônica. Tá. O que era? Era iônica, depois o que mais? Já esqueceram, eu também. Não, tá aqui. Covalente polar. Isso, ó. Primeiro iônica. Então, essa aqui pode ser iônica. Essa aqui também pode ser iônica, ó. Porque o cálcio é metal e o oxigênio e o hidrogênio são não metais. E o A também pode ser iônica, ó. Tá, beleza. Então tá aqui, é iônico. Ô, senhor, por que o B não pode? Eu acho. Ah, o berílio que tá ali, né? Eu acho que é berílio. Eu achei que era boro. Um tá na família Tem 12. 3 cloros. Pois é, não, é que tem 3 cloros. É, bom, considerando que seja berílio, pode ser. Tá? Mas eu acho que aqui deu, ou teve um erro da digitação, ou não é o berílio. Se for o boro, pode ser 3 cloros. Agora, se for o berílio, tem que ter 2 cloros. Tá, mas vamos considerar que seja o berílio, tá? E que aqui era 2 cloros e o cara botou 3. Como o berílio está na família 2, ele só vai fazer 2 ligações, né? Mas tá, vamos considerar que seja. Depois, covalente polar. Polar tem que ser uma ligação de eletronegatividades diferentes, né? Já morreu aqui, ó. Isso aqui é apolar. Já morreu aqui também, né? Que já morreu porque já nem foi. Tá? Então, polar, polar, polar. Tá, ok. Depois ele quer covalente apolar. O terceiro tem que ser apolar. Aqui já é diferente, ó. Já morreu. Aqui é igual. Apolar, se os átomos são iguais, ela é apolar. Então, pode ser tanto a C como também a E. Só que aí, no final, ele tem que ser metálica, né? Entendeu por que eu cortei a B ou não? Por que eu cortei a B? Porque o CH4 é carbono ligado com hidrogênio. E apolar, geralmente, é entre átomos diferentes ou iguais. Iguais. O que é apolar? É não polar. Então, não tem polo. Polo é uma coisa diferente. Ó, no ímã tem lá, polo norte e polo sul, né? Então, vai ser qual letra será? C ou E? Se a última tem que ser metálica. Oi? E, letra E. Letra E. O alumínio é metal, né? Isso aí. Então, ficamos com a letra E. Tá, beleza? Ok. Tem mais uma aqui, 255. Deixa eu ver quantas eu botei. Ó, a irradiação é uma técnica. Ó, olha o blá 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 que ele faz, né? Muito bem. A irradiação é uma técnica utilizada na conservação de alimentos para inibir a germinação, retardar o amadurecimento, destruir bactérias, blá blá blá. Os isótopos césio 137, cobalto 60, ou seja, o césio e o cobalto, né? Césio, lembrando que é metal e o cobalto também é metal, são muito utilizados na obtenção de alimentos irradiados, que não contêm resíduos radioativos e, portanto, não prejudicam a saúde. Quanto a outra. Assinale a proporção correta. O césio forma hidróxidos do tipo MOH2. A gente vai ter que ver qual é a família do césio. Qual é a família do césio? A família do césio é a família 1, se eu não me engano, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Se o césio está na família 1, quantas ligações o césio pode fazer? Ele vai ficar mais 1 ou menos 1? Mais 1, né? Então, ele não vai formar MOH2, ele formaria MOH1, tá? Então, essa aqui está errada. E esse tipo de questão, não sei se vocês já fizeram alguma vez, mas ele não é o tipo de questão de marcar. Ele pode ter todas corretas, todas erradas, tá? E a resposta é o somatório das questões corretas. E você pode ter nota parcial nesse tipo de questão.
Digamos que a correta seja a 1, a 2 e a 4, e você marcou só a 4, você ganha a nota parcial, tá? Todavia, se você marcar como correta uma que está errada, daí você perde toda a questão. Então, tem como você ter uma nota parcial. 0,2, o césio e o cobalto são elementos de transição. O césio é um elemento representativo, né? Transição é aquele do meio. Agora, o césio não é de transição. Os representativos é a família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, né? E os de transição começa na família 13 e vai até a família 12, que é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? O cobalto, sim. Agora, o césio, não. O número atômico do césio é 135. Do césio 137 é 55. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Césio 55, tá certo. É que assim, ó, 137 é a massa, tá? O césio da tabela tem massa 133, mas o césio radioativo é 137, tá bom? Então, o número atômico é 55. Então, tá correto. Correta a número 4. Então, até agora, somente a 4 correta. Tudo bem ou não? Aham. Porque tá aqui, ó, é 55, ó. Como é que eu sei que é 55? Porque eu olhei aqui na tabela, né, gurizada? Como é que ele foi descer aqui? Ó, tá aqui ele, ó, 55. Acho que eu vou ter que fazer a questão aqui, porque vai... Então, a 1 errada, a 2 errada, a 4 correta. 0,8. Os elétrons do cobalto estão distribuídos em 4 níveis principais de energia. O cobalto tem 4 níveis de energia, ou seja, ele está me dizendo, em outras palavras, ele está me afirmando que o cobalto está no 4º período. Vamos verificar se é correto que o cobalto está no 4º período. Onde é que está o cobalto? Aqui está o cobalto. O cobalto está no 4º período, como ele está me afirmando? Está aqui o cobalto e está aqui o césio. Tá? Vamos marcar os dois aqui. Os dois estão aí, o cobalto e o césio. O cobalto está no 4º período? Correto, porque o hidrogênio é o 1º período, né? Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, fluorino, neônio, 2º período. Sódio, magnésio, alumínio, silício, etc., 3º período. E o 4º período tem o potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, galho, germânio, arsênio, selênio e bromo. Então, o cobalto, sim, está no 4º período. Então, os elétrons do cobalto estão distribuídos em 4 níveis principais de energia. Correto? Então, o cobalto está no 4º período. Então, por enquanto, correto. A 4 e a 8 também está correta. Outra questão que ele nos coloca. O átomo do cobalto 60, né? Ou seja, o cobalto de massa 60 tem 27 nêutrons no núcleo. Bom, o cobalto tem 27 prótons, porque está aqui, ó. Então, ele não pode ter 27 nêutrons. Porque você sabe que a massa é o somatório de prótons e nêutrons. Se você tem 27 prótons para dar 60, você vai ter que ter 33 nêutrons. Então, está errado. Ele tem 27 prótons e não 27 nêutrons. Bom, até agora, certo, só a 4 e a 8. 32. O elemento césio está localizado no 5º período e no grupo 1 da classificação periódica. Ele está no grupo 1. Mas ele está no 5º período, Césio? O que vocês acham? Qual é o período do Césio? É o 6º período. 6º período, né? Então, hidrogênio 1º, lítio, berílio 2º, sódio, magnésio 3º, potássio e cálcio 4º, rubídio, estrôncio, né? 5º, césio e bário 6º. Então, é correto dizer que ele está no grupo 1, mas é incorreto dizer que ele está no 5º período. Então, a 32 não está correta, não. Então, quais são as corretas até agora? 16, 8 e 4. É isso? Tu confere? Sim. Isso, né? Então, o césio não forma hidróxido-MOH2. Está errado. Tá? Então, é errado. Por que vem sempre caneta azul? Tá? Então, incorreto. Incorreto também. Ele não, o césio não é de transição, o cobalto é, mas o césio não. O número atômico do césio é 55, correto.
Os elétrons do cobalto estão distribuídos em 4 níveis de energia, sim, porque ele está no 4º período, nós acabamos de verificar, conferir. O átomo de cobalto 60 tem 20... Ah, não, está errado a 16 também, né? Tem 33 nêutrons no núcleo. Não é isso? A 16 está errada. Lembra que nós vimos que ele tem 37, que ele tem 27 prótons. Então, ele tem quantos nêutrons? 33. Está lembrado que eu mostrei ali? Sim. Ó, porque ele, ó, o Lagrange tem 27 prótons. Então, a massa, que era A, lembra disso? É número de prótons mais número de nêutrons. Então, você faz aqui, ó, a massa do cobalto é 60. Então, 60 é 27 prótons mais 33, né? Que é o N. Só um pouquinho. Tinha alguém querendo falar comigo. Tá? Beleza, gurizada? Então tá errada a 16. E a 32 também está errada, infelizmente, né? Porque o elemento Césio está localizado no 5º período, não, está localizado no 6º período, tá? Então, as corretas é a 4 e a 8. Então, 8 mais 4 a quanto? 12. 12. A resposta é 12. Aí você vai marcar lá. Vou mostrar lá na apostila para você, só para você ter uma noção. Vou mostrar lá a nossa apostila. É o módulo 4, e que era 250 e poucos. Acho que era. E aí eu já libero vocês, tá? Eu sei que vocês já devem estar cansados. E a gente combina essa semana mais um encontro, tá? Vamos combinar mais alguns encontros essa semana aí. Daqui uns 10 minutos aí vocês vão receber umas notificações ali bem legais. Ó, tá aqui ele, ó. A 255, como é que tá a visibilidade aí para vocês? Conseguem visualizar bem? Vou botar 125 aqui, ó. Então, aqui, ó, você marcaria a resposta dentro desse quadradinho aqui, ó. Tá? Então, as corretas é a 4 e a 8, aí você marca aqui, resposta é 12. Tá bom? Então, é isso, né, gurizada? Então, acho que é isso por hoje. Um abraço a todos vocês, né? Que vocês tenham uma ótima semana, que essa semana seja uma semana produtiva, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês, né? Que todo tempo é único, todo dia é único. Então, muito obrigado por esses momentos que, mesmo à distância, nós estamos podendo compartilhar nossas vidas, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida, estou por aqui. Então tá, senhor. Uma boa semana. Muito boas essas aulas. Até a próxima. Tchau. Agradeço. Muito boas aulas, professor. Obrigado. Então tá, o professor é excelente. Continue com esse Tá bom. trabalho.